A ditadura de Lineage, a maior guerra dos MMORPGs, tá? Bom dia. O que você faria se você tivesse que jogar o seu jogo favorito mediante uma ditadura implantada por outros jogadores? Foi exatamente nessa situação que muitos jogadores de Lineage 2 tiveram durante cerca de 4 anos. Primeiro eu quero dizer que eu pesquisei bem... Essa é quase a vida real, né? É tipo nascer no Brasil ou em qualquer outro país e você tem que viver na ditadura, né? Tem que pagar imposto, tem que seguir as leis e tal, né? a fundo sobre todo esse evento, e hoje eu vou te contar essa história de um jeito que você nunca ouviu, caso você já tenha ouvido ela antes. Vamos começar aí contextualizando sobre o que foi esse evento, né? Lembrando que foi um evento que aconteceu dentro de um MMORPG sul-coreano, então a massacrante maioria dos jogadores aqui eram da Coreia do Sul. Bom, vamos começar então. Isso aqui tá dividido em capítulos, então vamos aí pro capítulo 1. Beleza, gente, capítulo 1 então, visão geral. Vamos passar um resumão aqui do que aconteceu. A história em si não é em relação à ditadura, mas sim em relação à guerra que aconteceu perante essa ditadura. Esse foi o real evento, mas aqui no Brasil você encontra esse assunto como ditadura de Lineage, enquanto em outros locais o evento é conhecido como Bart's Liberation War, ou Guerra de Libertação de Bart's. Essa guerra aconteceu no MMORPG Lineage 2, no servidor chamado Bart's, por isso que tem esse nome. Essa guerra, na verdade, é dividida em dois momentos, e normalmente o primeiro momento é o mais citado quando se trata desse título. No caso, foram duas guerras, né? Nessa guerra aí, usuários de todos os servidores do jogo se uniram para poder enfrentar uma aliança formada pelos Dragon Knights, também conhecidos como DK, que basicamente... R$5, acorda, cara. Já começou. Acorda, cara. Acorda, cara. Tá vendo aí, ó? O Dragon Knights estava dominando o server e os caras foram lá derrotá-los, né? assumiram o controle do servidor Bart's através de uma ditadura. Nesse evento, o Bart's Revolutionary Army foi criado. Então, toda vez que eu estiver falando sobre exército revolucionário, exército de Bart's, exército anti-DK, todos esses termos se referem ao mesmo grupo. E aí, como eu tava falando então nesse evento, o exército revolucionário de Bart's foi criado para que essa guerra fosse travada. O número de usuários participantes nessa guerra foi registrado aí em cerca de 200 mil. Sim, mano, 200 mil players. Essa guerra aí aconteceu ao longo de 4 anos, na vida real, no caso, né? Porque em tempo de jogo, que seria umas 4 horas por dia, seria equivalente aí a 20 anos. Se você joga ou já jogou MMORPG, você já deve ter percebido que eventos parecidos acontecem o tempo todo, mas nesse caso aqui ocorreu em uma escala rara, por isso que ele é tão conhecido. Por ser um evento raro, acabou atraindo a atenção de muitas pessoas, e ele acabou virando até um exemplo representativo aí que reflete a natureza social nos jogos online, por exemplo. Na Coreia, chegou até a ser publicado um artigo de análise sobre esse caso. Cara, dá pra falar que é algo que se compara à Revolução Francesa, né? Só que de um jogo online, em uma escala obviamente bem menor. A Revolução Francesa dos nerdolas, tá? Enfim, que é aquela história toda do governo totalitário, o pessoal se revoltando, que vai ser referente à Primeira Guerra. Também tem a segunda desilusão, que foi uma questão sobre conflitos de interesses, conflitos internos, corrupção das forças que lideraram depois da Revolução, no caso, né? E aí acabaram regressando pro antigo sistema, que vai ser o caso da Segunda Guerra. Então vamos lá. Sim. Vamos pro capítulo 2 agora, o começo de tudo. Se você entrasse no servidor de Bart's do Lineage 2 em meados de 2003, você teria uma gameplay baseada numa estrutura de monopolização de castelo, onde os impostos eram coletados de forma selvagem, e as melhores áreas de caça, né, onde você consegue pegar bastante XP e bastante drop bom, estavam todas sob o governo de 3 clãs aliados que ficaram conhecidos como Aliança DK, sendo forte o suficiente para serem incontestáveis. O dia a dia nessa época aí era baseado nos jogadores pedindo desculpa e implorando aí para não serem mortos para os ditadores do servidor por terem quebrado algumas normas extremistas, por exemplo. Cara, isso aí é tipo... É tipo Albion. Aliás, eu acho que muitos outros MMORPGs devem ter esse tipo de sistema, mas eu tô falando de Albion porque é o que eu joguei, tá? No Albion tem uma zona... A zona preta, que é a zona de PVP livre, onde tem os melhores loots e o melhor farm de XP e tal. E aí tem algumas guildas que dominam algumas áreas. Deixa eu ver se eu abro aqui um mapa. Né? Tem a... Tipo, a guilda tal domina essa área, a guilda tal domina essa outra área. E aí, meu amigo, se você não tem guilda, você se fode. Se fode, tá? É a mesma coisa. É muito comum isso nos MMOs, então, né?
Esses caras aí, no caso os Dragon Knights, conseguiram o controle do server de forma tão agressiva porque eles eram uma guilda que já vinha do primeiro jogo, Lineage de 98. E assim que o 2 ficou disponível para ser jogado, a guilda já estava prontificada para poder agir em relação ao maior server do jogo. E assim foi feito. Os 3 clãs que compunham a Aliança DK era a guilda Genesis, os Knights of Gods e a guilda principal que eram os Dragon Knights. Lembrando aqui que a gente vai usar bastante o termo clã e guilda. É muito comum nos RPGs que a guilda tenha um número limite de jogadores. Então um clã, ele pode ser composto por várias guildas. Então sempre quando eu me referir a um clã aqui, a gente vai estar se referindo a uma linhagem toda, né? Agora, uma guilda em específico é um grupo em específico ali que foi criado dentro do jogo. Mas vamos lá. Depois de meses de humilhação aí, controle severo por parte da Aliança DK, foi decidido um aumento na taxa de imposto de comercialização de 10% para 15%. Cara, 10%... Foi quando o Haddad entrou no clã, ó. Haddad entrou no clã e disse, rapaz, e se a gente taxar mais? Os caras, bora. Já é uma taxa altíssima. No MMORPG é comum você escolher uma área laboral para se especializar, por exemplo, né? Além de outras áreas que você pode se especializar também. Mas um exemplo, lenhador, minerador, colhedor, enfim. Para que você consiga aí fazer o seu trabalho e vender para as pessoas que não têm o mesmo nível que você para coletar uma madeira diferente, por exemplo. Enquanto você compra de outra pessoa uma pedra que você não consegue coletar. E aí dessa forma a economia vai girando. O problema é que quanto maior a taxa de imposto da guilda dominante, mais atrasada fica a sua evolução no jogo. E no momento que foi anunciado esse aumento de imposto, foi o estopim aí para que vários jogadores se organizassem para se posicionar contra essa gestão. Nesse momento foi criada a guilda Red Revolution. Pô, vou dizer uma coisa, viu, cara, sobre isso aí que ele falou agora, de, né, no MMORPG, o cara, tipo, pra pegar uma madeira melhor, o cara tem que estar no nível mais alto, e aí ele vai vender pra comprar uma pedra que ele não pode pegar porque ele não tem nível de coleta de pedra e tal. MMORPG, se você entender, né, como é que funciona o sistema, se você jogar por muito tempo, ensina mais sobre economia do que todo o ensino fundamental, tá? Se você fez o ensino ali, o colegial, que chama, não sei lá, até a 8ª série e depois fez o 2º grau, você não vai aprender tanto sobre economia quanto você aprenderia jogando um MMORPG, tá? Porque aí você vai entender sobre inflação, sobre escassez, sobre por que um produto tá muito mais caro num local e no outro tá mais barato. Pô, é interessante, viu, bicho? Eu aprendi muito no Albion, tá? Sobre economia. Revolução Vermelha. Lembrando também que esses nomes são todos em coreano e eles estão sendo traduzidos para inglês e depois para português. Num certo dia aí, num lugar chamado Krumat Top Dungeon, que era um dos campos de caça controlados pela Aliança DK, os players da Aliança DK estavam lá farmando, né, na caça automática, que também era uma das coisas que estava irritando muitos dos jogadores. Caça automática era algo que estava surgindo nessa época, hoje em dia já é mais comum, mas lá para 2003, 2004, estavam começando a surgir os primeiros bots de farm automático. E esse farm automático era também visto como um problema a ser resolvido. Que é basicamente o jogador não tá ali na frente do computador e o bonequinho dele tá fazendo as coisas sozinho, a partir de um programa terceiro. Mas a gente vai falar dele mais pra baixo. Então, esses jogadores da Aliança DK estavam lá nessa área fazendo essa caça automática, ou seja, provavelmente não tinha nenhum jogador cuidando dos bonequinhos dele, justamente porque nessa área já não podia entrar nenhum outro jogador, era uma área controlada. E aí eles foram atacados sem cerimônia nenhuma, de uma forma relâmpago, por esse mesmo clã aí da Revolução Vermelha. E eles foram todos mortos. Isso foi um ataque simbólico, mas não foi muito efetivo, porque pouco tempo depois, a morte desses jogadores foi vingada pelos membros da Aliança DK mesmo, e a área foi toda retomada. Mas nesse momento aí, todos os membros... Alguém que joga Lineage, quando você morre lá, você perde tudo e tal, começa do zero, ou não? Você só perde o equipamento e continua com o boneco, ou o boneco some, você tem que começar tudo do zero. Isso eu tô na dúvida, porque no caso do Albion, que é o, né, o que eu mais joguei, você só perde o equipamento, mas você continua com o boneco e o XP. Volta pra cidade, só perde XP. Ah, tá. Menos mal, né? Então não é tão danoso a conta do cara morrer. É claro que é ruim, mas... né? Os membros da Aliança DK ficaram em alerta, e essa é a cena de abertura da Guerra da Libertação de Bartz. E agora o capítulo 3, a primeira guerra da libertação de Bartz. Vamos dizer aí que esse é o capítulo mais importante porque é basicamente o clímax da história toda. No dia 9 de maio de 2004, o clã da Revolução Vermelha lutou contra a Aliança DK e tiveram muita sorte na batalha porque... Lula versus Bolsonaro.
eles eram apenas 50 membros. Tudo bem que eram membros bem upados, né? Membros de elite. Mas eles tiveram bastante sorte. E eles tiveram como resultado a ocupação do castelo de Giran. Foi um castelo ocupado pela Aliança DK por muito tempo. E como símbolo, eles reduziram a taxa de imposto ali do castelo em 0%. Zeraram o imposto totalmente. Pera. Os caras recuperaram o castelo e zeraram o imposto. Ó, louco, velho. Os mocinhos, viu, cara? Vão anotando, vão vendo aí o que é que vai rolar. Durante todo esse período de ocupação do castelo, que durou 2 semanas, a guilda abriu os portões da fortaleza de Giransong, que seria a fortaleza ali em volta, e os usuários do servidor puderam pela primeira vez ver como que era o interior do castelo. A gente tá falando aí de um jogo que teve o beta lançado em 2003, se eu não me engano, então é provável que realmente esses usuários tenham visto o interior desse castelo pela primeira vez nesse momento. Então eles viram lá o interior do castelo de Giran, a estrutura ali da sala de trono, e ficou meio que aberto ali pra todo mundo poder usar, coisa que não era. Porra, olha o tanto de boneco, velho. Olha, eles irão se arrepender, tá? De ter liberado tudo assim. Nunca vi o vídeo não, mas já sei que vai dar merda isso aí, tá? Vai dar merda, tá? Quando tava sobre o poder da Aliança DK. E aí, dessa forma, essa guilda revolucionária conseguiu acender uma chama esperançosa aí em cada um dos jogadores, abaixando a taxa pra 0% e deixando o pessoal entrar ali pra ver como o castelo era legal. Mas como eu disse, durou 2 semanas, porque a Aliança DK logo tomou o castelo de volta, mas foi numa batalha que fez com que vários jogadores de clãs bem pequenos se registrassem. E mesmo perdendo o domínio do castelo, isso estimulou um sentimento público de muitos jogadores no geral que estavam insatisfeitos com a situação no servidor de Bartz. Como resultado, vários clãs que se mantinham em neutralidade até então foram eventualmente se posicionando a favor da revolução contra a Aliança DK, formando progressivamente o exército revolucionário anti-DK de Bartz. À medida que a coligação anti-DK foi crescendo, foram realizados aí diversos ataques e pequenas batalhas com o principal intuito de acabar com a ditadura da Aliança DK. Mas por mais que tenham sido bem incômodos e irrelevantes, não foi o suficiente. A coligação anti-DK ainda era muito fraca para poder vencer a aliança. E foi nesse momento que um apelo foi publicado por um dos jogadores no quadro de avisos do Lineage 2. Uma declaração histórica que foi muito marcante para esse evento. Foi feita aí pelo rei Gyeongdangi, que era um membro dos Naebokdan, que eu vou explicar já já. Cara, isso aqui já foi o anúncio? Não, acho que isso aqui é só uma foto pra ilustrar, né? Nós, o povo soviético. Marcante pra esse evento. Foi feita aí pelo rei Gyeongdangi, que era um membro dos Naebokdan, que eu vou explicar já já, no dia 16 de junho de 2004. Esse aqui é o apelo, desse jeitinho que tá escrito aqui. Nesta guerra no servidor Bartz, a Aliança Bartz será derrotada se não aproveitarmos o poder dos usuários regulares. Se dezenas de personagens de nível 1 se reunirem e atacarem a Aliança DK, isso causará grandes danos não apenas físicos, mas também psicológicos. Nesta guerra, não apenas o servidor Bartz, mas todos os servidores estão prestando atenção ao resultado. Em particular, muitos usuários de servidores amaldiçoados que são oprimidos por um grande clã estão observando. Devemos dar-lhes esperança. Você tem que dar-lhes confiança. Nunca devemos permitir tal tirania em nenhum servidor novamente. Neste exato momento vou criar um personagem no servidor Bartz e entrar no Naeboda. Não consigo controlar o sangue fervendo em meu peito. E um dia, contarei com segurança às pessoas. Eu estive lá como membro do Naebodan durante a enorme guerra de libertação do servidor Bartz. Ó, louco. Era pra ele ter pegado o discurso do capitão do Shingeki no Kyojin. Como é o nome daquele capitão que faz um discurso pica? Porra, eu esqueci, velho. Aquele discurso é do caralho, pô. Era pra ele ter copiado e colado aquele discurso, velho. É ruim. Boa, aquele discurso lá dele, velho. Tá maluco, doido. Cinema, tá? Será que eu acho rápido aqui o discurso dele? Só pra quem não conhece, discurso é ruim. Legendado. Ah, é muito grande, né? Bom, mas pra quem que estiver curioso aí, é esse discurso aqui, tá? Muito bom, tá? Melhor discurso da história dos animes. A publicação fez bastante sucesso. Nessa época aí, era impossível migrar o seu personagem de servidor, então os usuários de outros servidores que estavam querendo ajudar nessa causa, precisaram criar os personagens do zero lá no servidor de Bartz. Por conta disso, a maioria desses personagens ficaram nos níveis bem baixos, e como eles eram nível baixo, muitos eram providos apenas das roupinhas iniciais do jogo. Por isso eles decidiram se denominar como Naebokdan. É algo que na Coreia pode ser traduzido aí como roupa íntima ou roupa de verão. Depois desse apelo aí, os Naebokdan pressionaram a Aliança DK com a seguinte tática. Eles migraram em dezenas para Dragon Dungeon, que era um dos campos de caça de alto nível que também era controlado pela Aliança, igual a massacrante maioria dos campos de caça, mas principalmente os de alto nível, interrompendo a caça dos membros da Aliança DK que estavam caçando lá. E para que eles conseguissem fazer esse tipo de ataque, eles tinham uma tática de procurar primeiro o healer mais fraco da Aliança, e aí eles matavam, e depois eles iam começando sempre pelos healers. Dessa forma, eles conseguiram fazer a
diversas unidades de combate da aliança se submeter ali. Uma dessas táticas usadas Caralho. era que os Naebokdan tinham disfarçados entre eles também com as roupas de newbie algum guerreiro de nível altíssimo. E aí no meio da massa de Naebokdan, que era quase impossível distinguir quem que era newbie e quem que não era, eles acabavam sendo surpreendidos ali por algum jogador de alto nível. E Mano, os caras... Olha, táticas avançadas de guerra, tá? Que é isso, velho. Genial, tá? por isso foi possível que esses ataques fossem bem sucedidos. Apesar desses ataques contínuos dos Naebokdan e a opinião pública totalmente desfavorável, a Aliança DK se reuniu e decidiu comprar de vez essa guerra, dessa vez aí até o final. Em determinado momento, o exército revolucionário já estava conseguindo travar algumas batalhas em pé de igualdade contra a Aliança DK, mas à medida que eles iam batalhando, não conseguiam ter recurso suficiente para restaurar as armaduras e os equipamentos quebrados. Então, quanto mais a guerra durava, mais o exército anti-DK sofria. Nesse meio tempo, ocorreu a saída do clã Gênesis da Aliança DK. Teve um conflito interno ali entre as lideranças, não se sabe ao certo se eles decidiram sair por conta própria ou se eles foram expulsos. Mas foi uma grande perda para a Aliança DK de qualquer jeito, porque esse era o segundo maior clã do servidor. Para efeito de comparação, o número total de guildas e partidos pertencentes ao clã Gênesis era maior que todo o exército revolucionário até então. Mas outros dois clãs entraram para a aliança nesse momento para que essa perda não fosse tão avassaladora, que era o clã Jeong e os Winner. Com a aliança restabelecida, então, os membros da Aliança DK começaram a se reorganizar. No entanto, embora eles tenham saído da aliança, os Gênesis não encerraram seu trabalho. Até o momento, os Gênesis ficavam no castelo de Oren. Era essa a sede deles, que era um dos castelos mais importantes do jogo. Então eles liberaram o acesso do castelo, a gente não sabe o motivo em si, se eles queriam ajudar o exército anti-DK ou se eles só estavam deixando a guerra ali se desenrolar, mas o castelo foi liberado. E o líder do clã Gênesis era tão relevante quanto o Akirus, que era o líder dos DK. Então, com o passar do tempo, o líder da Gênesis acabou tomando o comando de todo o exército anti-DK e a maior parte das estratégias ficaram sob controle dele. E então Pô, virou a casaca, viu, cara? Será que ele virou a casaca porque ele é do bem e pensou, tipo, ele chegou lá no clã DK e disse, ô, galera, vamos baixar o imposto, vai, vamos baixar aí pra 7%. E os caras, não, tem que matar todo mundo. Aí ele vazou. Será? chega o grande dia 17 de julho de 2004. Nesse dia foi declarado um cerco ao castelo de Aden. Esse era o maior castelo do jogo e até então o mais inalcançável, tido aí como a principal base do clã Dragon Knights e o local mais impossível de ser acessado no servidor. Nesse momento vai ocorrer aí uma batalha sistemática utilizando esses dois castelos, que é o castelo de Oren e o castelo de Aden, baseado nos sistemas de atraso para as inscrições dos cercos. Pra quem não sabe, o cerco seria uma guerra travada ali dentro do jogo. Normalmente quando eu quero dominar um local num RPG, eu tenho que travar essa batalha, eu tenho que abrir um número de inscrição para todos os guerreiros se inscreverem, e aí essa guerra vai ser marcada para um dia, e aí quando chegar esse dia, só os que estão inscritos podem participar. E como que funcionou essa batalha sistemática, que foi basicamente uma das táticas utilizadas pelo líder da Gênesis. Faltando 10 minutos aí pro prazo de inscrição pro cerco de Aden, todas as forças revolucionárias que se inscreveram pra guerra em Oren, que inicialmente era uma guerra fake, né, que a princípio parecia que era o exército anti-DK contra o clã Gênesis, só que eles já estavam do mesmo lado, enquanto o clã Gênesis se inscrevia todo pra poder atacar o castelo de Aden. Pensando nisso, os Dragon Knights se prontificaram para aproveitar a batalha em Oren e somar as forças para tomar a antiga sede principal do clã Gênesis, que seria de fato uma grande conquista e poderia até colocar um ponto final na guerra, já que o cerco de Aden só tinha alguns guerreiros do Gênesis inscritos, então eles não precisavam se preocupar muito. Só que aí, faltando 8 minutos pro prazo de inscrição, o clã Gênesis desistiu do cerco de Aden completamente. Essa era a lógica, na verdade, né, já que eles estavam em poucos, não tinha por que eles continuar com essa guerra. O próprio Dragon Knights já imaginavam que eles iam desistir, só que aí os Dragon Knights cancelaram também muitas inscrições e somaram ainda mais forças lá no castelo de Oren. E tudo isso ainda fazendo parte da tática, usando o lag do servidor ali, o atraso, né, no caso do servidor para as inscrições, no limite. Todas as forças revolucionárias, tanto o exército revolucionário quanto os Gênesis, se inscreveram para atacar Aden nos últimos minutos, cara, faltando, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. E aí dessa forma, o clã DK acabou entregando de mão beijada o castelo de Aden, porque devido... Não, os caras garotearam aí, tá? Garotearam. Garotearam muito, tá? Isso aí tava... Não é que tava fácil de prever, mas... Né? A limitação de tempo do jogo já era tarde demais pra eles se inscreverem pra guerra. E aí nesse momento... Tipo, os caras não acharam nada suspeito isso aí, pô? Já tinham aí 26 clãs registrados pra lutar lá em Aden. E assim, a primeira estratégia após a saída da Gênesis foi bem sucedida. Só que essa batalha aí, que parecia já estar ganha por conta da superioridade numérica, acabou se tornando um pesadelo pro exército revolucionário. Isso porque, a princípio, eles ganhariam no número. Só que eles não esperavam que os poucos guerreiros que ficaram pra defender Aden eram nada mais, nada menos que o partido de Akirus, o líder e a principal figura de todo o clã DK. O partido... Ih, rapaz.
Deixaram só a nata do exército, tá? Só os pica grossa com equipamento nível 200, só louco. Era formado pelos guerreiros mais upados e mais habilidosos já vistos em Lineage. No início da guerra, o partido de Acrius aniquilou 3 clãs inteiros da coligação revolucionária em segundos. E em seguida eles já começaram a devastar toda a linha de frente do exército revolucionário. Dessa forma, as forças anti-DK não estavam conseguindo nem estabelecer um acampamento ali perto da guerra. E assim que isso foi feito, o líder da Gênesis ordenou a retirada do exército revolucionário, pediu para que eles recuassem. E assim o exército revolucionário anti-DK regressou. E assim a Aliança DK conseguiu defender com sucesso o castelo de Aden. Só que aí tem mais um ponto, que isso ainda fazia mais ou menos parte da estratégia. Eles não estavam esperando que eles fossem ser massacrados, mas o fato deles não ganharem a guerra em Aden era sim uma possibilidade. E aí o que... Pô, então os caras, provavelmente eles previram, né? Os DKs devem ter previsto isso e deixaram só o exército pica grossa, olha aí, ó. 1 milhão de QI, tá? O que aconteceu? Muitas das forças que estavam defendendo o cerco de Aden migraram para o caminho de Oden no intuito de barrar a chegada dos novos jogadores para que o castelo de Oden fosse tomado pela Aliança DK. E assim que a presença da maioria dos membros da Aliança DK foi confirmada na rota, e aí o líder da Gênesis ordenou novamente o cerco de Aden, só que dessa vez a Aliança DK não estava nem esperando, ficaram na ilusão ali de que eles estavam ajudando o cerco no castelo de Oden, só que eles foram atacados novamente em Aden. Dessa forma, o castelo de Oden foi basicamente abandonado pelo exército revolucionário, ficando apenas com um clã para marcar presença, que eram os Revengers. No entanto, no momento que a Aliança DK percebeu que só tinha os Revengers ali defendendo o Oden, eles começaram a cogitar a possibilidade deles estarem ali só ganhando tempo. E eles novamente decidiram voltar pra Aden com medo de estar serem atacados, que era o que estava acontecendo. Só que pela regra do jogo, eles não podiam voltar direto pro castelo dessa vez, eles tinham que pelo menos ir pra um acampamento ali, pra uma vila próxima. E o que separava esse castelo da vila era uma rota, e essa rota já estava toda preparada, com membros de guildas pequenas e alguns membros do exército revolucionários que são de nível baixo, que eram jogadores basicamente inúteis em guerras de cerco, porque eles eram muito fracos. Só que eles foram treinados só para resistir ao longo da entrada do castelo. E nesse momento ocorreu também um ato marcante, que foi a formação de barricadas na frente do castelo com cadáveres de jogadores que foram mortos em batalha, para poder impedir de forma desesperada a passagem do membro das alianças DK que estavam tentando retornar para Aden. E aí no meio da pressa, os membros da aliança DK que queriam passar usaram muitos ataques forçados que arriscavam muito a integridade dos mesmos, que eram muitos ataques sem estratégia, que acabavam deixando a guarda do exército muito aberta, só que eram ataques muito fortes. Mas os Naebokdan, que também estavam presentes aí nessa rota, como barricada humana, inclusive, eles não deram nenhum único passo para trás. E enquanto a maioria dos membros DK eram barrados de entrar no cerco, o castelo de Aden foi finalmente tomado e virou posse da unidade principal do exército revolucionário de Bartz. E aí, quando a maior base do Lineage 2, que é o castelo de Aden, foi recapturada, não apenas o exército revolucionário de Bartz, mas também os usuários do Lineage 2 em todos os servidores aplaudiram. Esse dia aí foi declarado o dia da libertação de Bartz. Os quadros de avisos explodiram com milhares de postagens comemorando o dia da libertação de Bartz, e a mídia até cobriu todo esse processo. Dizem também que teve gente que até saiu no Fantástico da Coreia, velho. Chorou nas lan houses da época nesse dia, cara. E esse é basicamente o dia onde eles derrubaram aí essa ditadura. E a Aliança DK, que foi derrotada no cerco de Aden, perdeu o castelo Glúdio também, o castelo Dion e o castelo Reiners pro exército revolucionário em novembro de 2004. Ou seja, até novembro de 2004 eles já tinham perdido basicamente tudo. E aí eles apostaram tudo no único castelo que restou, que era o castelo de Giran, que era aquele castelo ali da primeira batalha, que eles abaixaram o imposto pra 0%, mas eles também foram incapazes de ter sucesso. Sendo assim, o último refúgio da Aliança DK foi na Torre da Arrogância, que não era muito eficiente para progressão de nível, mas como era um terreno vantajoso para defesa, eles foram meio que forçados a ficar por lá. E aí tem uma ironia muito grande, né? O único lugar que sobrou foi um lugar chamado Torre da Arrogância. Pode-se dizer também que esse foi o período mais bonito aí durante essa Guerra da Libertação, que é o período mais conhecido, né? Que é o famoso Bem Venceu. Ó, louco. É isso que sobrou, tá? Isso que sobrou pro DK. Ó, louco. Bom, agora vamos pro capítulo 4, que é o pós da Primeira Guerra. Depois dessa derrota, o Acrius foi amplamente conhecido por todo o esforço que ele fez e por toda a importância que ele teve para a Aliança DK. E depois dessa vitória aí no castelo de Aden, o exército revolucionário acabou perdendo sua intenção original. Os clãs Revengers, que tiveram tanta participação no exército revolucionário quanto o clã da Revolução Vermelha, ficou com a ocupação do castelo de Oden, enquanto o clã Gênesis ficou com o castelo de Aden e o Glúdio, e o clã do castelo de Suon, que era um clã que representava ali várias guildas e clãs de pequena
e médio porte que participaram no exército revolucionário e também participou na primeira batalha em Guiran, assumiu aí o controle do castelo de Reiners. Mas o clã da Revolução Vermelha, que foi os que mais lutaram desde o início e foram os que começaram toda essa revolução, sentiram que não estavam recebendo a compensação pelos seus esforços. E essa frustração aí deles foi se manifestando em algumas ações. A Masmorra do Dragão, por exemplo, que é a Dragon Dungeon que a gente falou lá em cima, era um dos melhores terrenos de caça da época. E após a libertação da tirania da Aliança DK, ela deveria se tornar um terreno de espaço aberto para todos, pelo menos simbolicamente, né? Porque era exatamente esse problema. É agora que começa, tá? Agora que começa aquela velha história. O sonho do oprimido é se tornar o opressor, tá? Vão anotando aí agora, ó. Das áreas de caça, mas não foi o que aconteceu na realidade. Eles liberaram apenas uma parte dessa área para o acesso de usuários no geral. É isso que sobrou aí, ó, pros revolucionários. E usuários de baixo escalão do exército de Bartz. E aí, nesse momento, Gênesis, Revolução Vermelha, Revengers meio que viraram um conceito só. E além de tudo isso, pequenos conflitos, oposições, protesto, ganância, eles também estavam começando a ter que enfrentar a caça automática, que também é o que eu tava falando lá em cima, que era conhecido como bot farm. Explicando melhor agora, lá pra 2000, todos os MMORPG ainda precisavam que você estivesse na frente do computador, apertando ali os botões pra você poder fazer qualquer coisa. E com a chegada dos bots, era possível deixar o seu personagem farmando ali por horas, sem que você cansasse. Ou seja, aquele processo que você faz no MMO, que você não precisa de ninguém ali visualizando, ninguém ali cuidando, você colocava um programa de terceiro pra ele ficar lá coletando madeira, matando bichinho, que era algo que não era arriscado, então você podia deixar ele fazendo sozinho. Ou seja, tudo começou com o lema de derrubar a Aliança DK e erradicar a caça automática, estabelecer a liberdade, só que derrubaram a Aliança DK, não erradicaram a caça automática e não estabeleceram a liberdade. Por quê? Porque diante da realidade, né, de ter que compensar essas perdas aí das batalhas, os membros do exército de Bartz começaram eventualmente controlar áreas de caças aí por conta própria, cada um meio que virou dono do que queria, cada um fazia a briga que queria, e aí muitos jogadores aderiram aí à caça automática e meio que ficou tudo elas por elas. E enquanto isso, o Acheros, que tinha lido toda a situação aí com precisão, começou a reorganizar o clã DK e a sua aliança. E ele apoiou os fundos militares do clã, né, poção, equipamentos, tudo do seu próprio bolso. Então essa leitura dele ali, né, ele tava vendo essas divisões internas, as contradições da aliança, tudo lá da torre da arrogância dele. E ele finalmente decidiu que já tinha chegado a hora. E naquela época, muitas das forças que participaram do cerco de Aden já tinham retornado para os seus servidores originais. Porque tinha muita pessoa que tinha vindo de outro servidor, lembra? E eles vieram só para ajudar, só que assim que tudo se resolveu, eles voltaram lá para cada um pro seu servidor para jogar o seu joguinho. E aí o Acheros finalmente ordenou que a Aliança DK, que estava escondida aí na torre da arrogância por muito tempo, avançasse. E aí, enquanto isso, dentro da coligação anti-DK, a Revolução Vermelha só queria se tornar os opressores. Qualquer semelhança com a realidade é só mera coincidência. Pois é, há uma coisa básica na vida, certo? Uma coisa básica é que a fantasia, ela é sempre muito bonita e a realidade não, tá? Então o Exército Vermelho aqui, ó, com certeza, a intenção inicial deles não era essa. A intenção inicial era, de fato, liberar para todo mundo as áreas de farm e, né, tipo assim, todo mundo vai ser igual no jogo agora. Porém, quando chegaram lá, que eles sentiram o gosto do poder, tá, e das vantagens, né, tipo assim, sentiram o sabor da riqueza e do poder, aí os caras, opa, peraí. Também não é bem assim, eu não vou liberar a área toda, eu vou liberar um pedaço, E assim as coisas vão piorando com o tempo, tá? só tava rolando insatisfação e conflito. E o clã da Revolução Vermelha e os Revengers brigaram. Eles se colidiram aí frontalmente numa batalha do castelo de Dion, onde a Revolução Vermelha atacou os Revengers e tomou o castelo, criando aí uma divisão, né, uma briga irreparável na antiga coligação. E como resultado dessa divisão, tanto os Gênesis como os Revengers e o exército de Bartz no geral perderam todos os seus castelos e foram derrotados pela Aliança DK novamente. Depois dessa divisão, no caso, o clã da Revolução Vermelha desperdiçou todo o seu poder bélico em pequenas guerras locais, e depois da rendição do exército revolucionário, o clã da Revolução Vermelha virou as costas pra todo mundo e foi cuidar da sua vida aí depois de sofrer uma série de derrotas. E depois de um monte de investida aniquiladora, a Aliança DK tinha se restabelecido novamente. E aí no dia 27 de janeiro de 2005, o Acheros declarou uma ordem de extermínio pra massacrar todo e qualquer jogador que se unisse ao exército revolucionário por tempo indeterminado. Naquela época...
Porra. época, o número de jogadores mortos pela Aliança DK chegava a ser 700 por dia. E agora já não tinha mais nenhuma entidade que conseguia se opor à Aliança DK. Os jogadores... Ah, e uma coisa, né? Você tirou o ditador do poder. Beleza. Se ele voltar, se ele conseguir voltar ao poder, meu amigo, aí a pica vai ser quilométrica, tá? Quilométrica. Estava ruim antes, piorou muito depois. no geral e os clãs mais pequenos sofreram umas derrotas aí, cara, miseráveis. E aí eles ficaram todos passivos da gestão da Aliança DK novamente. E acabaram se concentrando em sobreviver e se dispersar aí, ao invés de se unir e resistir igual antes. Dessa forma, todo mundo que restou do exército revolucionário continuou sendo massacrado e sofrendo umas derrotas bem tristes. E com isso aí, a primeira guerra da libertação de Bartz, que teve um ótimo começo, acabou aí com um final bem amargo. Ó, louco. É igual a vida real, tá? Isso aí tudo. E aí agora vamos pro quinto capítulo, que é a Segunda Guerra da Libertação de Bartz. Essa aqui vai ocorrer em 2007. No caso, depois da Primeira Guerra, os Dragon Knights continuaram desfrutando aí do status de clã exclusivo, mas devido a alguns conflitos aí dentro do clã, tanto o Acheros quanto outros jogadores acabaram parando de jogar, e assim foi dissolvido o próprio DK em 2006. Dessa forma, os que restaram dos DK se reorganizaram numa aliança que se chamava Six Bloods. No entanto, a força deles continuou sempre enfraquecendo à medida que entrava em guerra com a Aliança de Bartz, que agora era anti-Six Bloods no caso, né? Era anti-DK, agora era anti-Six. E aí depois disso, os próprios Six Bloods continuavam com essa cultura aí de controlar campos de caça, e com isso eles acabavam pressionando algumas alianças neutras. E assim essas alianças neutras formaram o Regimento Neutro. E eles compraram essas guerras aí contra os Six Bloods, resultando na Segunda Guerra de Bartz. A aliança dos Six Bloods era bem mais forte em termos de poder de combate e ocupou todos os castelos durante 3 anos, que é desde 2005 lá, né, até agora. Mas a aliança de Bartz e o Regimento Neutro juntos eram 3 vezes maior em número, e também tinha os Naibokdan, que era o mesmo grupo ali presente na Primeira Guerra, e estavam sempre dispostos a somar se fosse preciso. E assim, eventualmente, a aliança dos Six Bloods vai entrando em colapso devido ao cansaço e os conflitos internos aí causados pelas guerras em curso. Quem joga RPG sabe como é cansativo às vezes ter que parar seu PvE ali pra poder entrar no PvP. E assim, com nem tanto esforço, o Regimento Neutro conseguiu tirar essa tirania aí folgada dos Six Bloods, né? Só que aí, com o tempo, o próprio Regimento Neutro também acabou meio que sendo dissolvido. E agora vamos pro capítulo 6, que é o pós da Segunda Guerra. Com esse final da Segunda Guerra, parecia que finalmente o servidor de Bartz estava em paz. No entanto, em 2009, uma guerra eclodiu aí quando o clã da Revolução Vermelha, que se estabeleceu como um dos maiores clãs do servidor, declarou controle novamente dos campos de caça. Isso é bem... Porra, os manitos da Revolução meteram foda-se pra liberdade, né? irônico, né, cara? Porque foram eles que começaram todo esse movimento, né? Foram anti-DK, anti-Six, além de terem participado tanto da Primeira e da Segunda Guerra de Libertação e terem feito aquele ato simbólico de abaixar o imposto para 0% lá em maio de 2004. Mas aí em 2010, vários clãs que foram afiliados aí aos DK, depois de ter perdido um monte de castelo aí pra Revolução Vermelha, acabaram se mudando para outro servidor. E ficou por isso mesmo. Essas guerras de cerco aí, tanto grande quanto pequena, ainda ocorrem no servidor de Bartz até hoje. Mas ao contrário da Guerra da Libertação de Bartz, essas guerras aí não são muito diferentes das guerras que ocorrem aí normalmente nos jogos de MMORPG online. Sendo assim, o período pós a Segunda Guerra não é bem descrito de forma precisa em nenhum momento. E aí depois de toda essa luta aí, desde 2004 até 2010, finalmente o servidor de Bartz virou um servidor normal agora, sem tirania nenhuma, sem revolução, sem nada. Agora é um servidor normal. Pode até ser considerado que foi um final feliz. O imposto não tá nem em 0, mas também não tem ninguém brigando por recompensa, mas o imposto também não tá em 10, 15%, né? Tá um jogo normal agora. No entanto, a razão pela qual a Guerra da Libertação de Bartz é falada até hoje não é porque ela simplesmente teve um final feliz, mas porque foi verdadeiramente humano essa manifestação aí, né? Uma disputa tão feroz por liberdade e por espólios, né? Mas enfim, 10 anos depois de tudo isso, né? Em 20 de maio de 2014, a NCSoft, que é a desenvolvedora do jogo, realizou um evento relacionado à Guerra da Libertação de Bartz. E nesse evento aí foi realizada uma entrevista com o Acheros, né, mano? Com o próprio Acheros. E de acordo com ele, ele saiu ali do Lineage depois daquele dia e acabou se concentrando aí nos seus projetos pessoais. Ele também disse que qualquer pessoa que usar o nome Acheros, né, o nickname... Será que ele arrumou uma namorada? E aí pensou, a vida é mais do que um joguinho. Acheros em algum outro jogo, era alguém se passando por ele, dando a entender aí que ele não tá mais nesse meio de jogo no geral. Não, F.
E vamos pro 7º capítulo aqui e o último, que é o impacto. Essa guerra aí teve um impacto bem grande na mídia no geral, mas principalmente na Coreia do Sul. Afinal de contas, né, foi a maior guerra em escala de servidor na história do MMORPG coreano. O fato dessa guerra ter muita semelhança com as questões políticas do mundo real fez com que ela chamasse muita atenção e acabou virando um excelente exemplo de fenômenos sociais no mundo cibernético. Vale ressaltar também que essa guerra teve um impacto gigante em romances de fantasia, tanto em jogos que eram populares na época, como até em filmes e séries. Essa estrutura de narrativa onde tem a guilda do mocinho contra a guilda do vilão e o protagonista se junta com pessoas comuns aí pra derrubar algum tirano, pode-se dizer que é basicamente inspirada nessa história do Lineage 2. Não. Brisou. Isso é inspirado na história da humanidade, pô. Desde que o ser humano existe, é desse jeito, pô. Desde o tempo das cavernas, quando o cara não sabia nem fazer fogo, já era assim, pô. Aí ele... Calma. Não vamos nos empolgar, tá? Ó, louco. Então dá pra ver aí o tamanho do impacto que essa história causou, né? Pra você ter uma noção, enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu cheguei a achar um trabalho de faculdade gigante, relacionando aí quase todos os eventos dessa guerra com os acontecimentos do mundo real. Tá maluco, mano? Bom, gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da história. Não esqueça de deixar aquele like aí pra me ajudar. Muito obrigado pela sua audiência. Falou! Boa. Acabou? Tem mais coisa ainda aqui. O que é isso? E aí, Créditos. gente, beleza? O vídeo já acabou, tá? Esse aqui é só um crédito pra poder mostrar um pouco de como foi o trabalho pra poder fazer esse vídeo, caso você tenha se interessado. Bom, primeiro eu queria dizer que esse vídeo foi um trabalho de um mês, se não me engano. Dá louco. pra ver aqui no autosave do Vegas. Do Vegas não, do Premiere. Quando foi o primeiro autosave, pra ter uma noção. Pronto, olha aqui. Não me deixa mentir, ó. Chuyo, vídeo 18, que é esse vídeo aqui. Primeiro autosave datado dia 19/3, que foi o dia que eu criei o arquivo e comecei a editar, né? Não sei quando que eu vou postar isso, mas hoje eu tô gravando, é dia 18, exatamente dia 18. E o vídeo tá basicamente pronto. Só tô dando os retoques finais nele, né? Gravando o crédito aqui. E sem contar Música o roteiro, do né? Medalha de Agora que eu Honra. tô pensando, isso aqui é quando eu comecei a editar mesmo Ó o o vídeo. Pix aí, depois ó. que já tava tudo gravado, pesquisado, enfim. Então pode pôr mais de um mês aí. Sobre a história em si, eu pesquisei basicamente tudo em coreano, cara. Então eu pensava em inglês, né? Em vez de ficar traduzindo direto do português pro inglês, eu pensava direto na pesquisa em inglês, traduzia pro coreano e pesquisava com as letras em coreano. E aí sim eu conseguia bastante informação sobre esse evento aí. E por que eu fiz tudo isso, cara? Porque basicamente não tem conteúdo sobre esse evento, nem na internet brasileira, nem na internet em inglês aí, no geral. Eu acredito que tenha sido um evento marcante só na Coreia mesmo, e por falta de interesse acabou não sendo traduzido com... Ditadura militar no Brasil. Olha aí, ó, a pesquisa. A sugestão, né? completamente. A primeira história que eu achei sobre esse caso foi nesse site aqui, que fala sobre os 3 eventos mais marcantes aí nos MMORPGs no geral. Que fala da pandemia do WoW, né, que eu acho que é o mais conhecido. E aí tem o Kera Farm, que eu mesmo já fiz um vídeo sobre, tanto no TikTok quanto no Shorts. E como ele deu uma repercussão boa, né, comparado aos outros vídeos que eu tava postando na época, eu decidi fazer esse aqui, que seria um segundo vídeo sobre esses eventos de MMORPG. Mas eu já tenho vários eventos anotados aí pra poder fazer mais vídeos como esses. E tem Esse evento da pandemia foi foda. Que evento da pandemia do WoW foi esse? Foi o Covid lá no WoW? Será que tem algum vídeo sobre isso? o terceiro evento, que é a ditadura de Lineage, que é como o evento é conhecido aqui no Brasil. E basicamente todo o conteúdo que tem no Brasil sobre esse evento é baseado nessa publicação desse site aqui, não tem mais nada. E pesquisando no próprio site, as fontes que eles usaram para fazer essa publicação, eu vi 2 sites em coreanos principais que contavam esse evento, que são esses 2 aqui. E foi um processo demorado de tradução, interpretação também, porque só traduzir às vezes não era o suficiente para poder entender. A língua coreana tem uma estrutura de criação bem diferente da nossa. Então dá pra ver que muitas vezes eu falava uma coisa e aparecia outra coisa na tela. Igual na hora que eu falo Krumat Top Dungeon, por exemplo, e aparece lá escrito Kruma Tower. É porque eu fiz o vídeo, gravei do jeito que eu consegui interpretar e depois na hora de editar o vídeo eu fiz a pesquisa certinho de como era o mapa do jogo e tal, para poder colocar os locais certinho para vocês. Então as informações que estão na tela são basicamente mais corretas do que as que eu tô falando. Mas não é nada que dá problema de entendimento não, enfim. Acontece também que a tradução foi 100% minha. Então se por acaso tiver alguém assistindo isso que manja tudo sobre essa história, algo que eu realmente duvido que aconteça, pode ficar à vontade para me corrigir aí, mas corrige com fonte, tá? Para eu poder confirmar ali também, enfim.
E depois disso tudo eu me dediquei a fazer um vídeo bem gostoso aí de assistir, sem ser muito entediante, né? Eu depositei muito nesse vídeo. Eu tô postando ele esperando que ele tenha uma repercussão boa, mano. Pra você me ajudar, cara, basta fazer o clássico, né? Dar aquele like, se inscrever, ativar o sininho, enfim. Compartilhar, comentar alguma coisa aqui legal. Principalmente se você conhece alguma história e gostaria que eu fizesse um vídeo desse. Pode mandar sem medo. Esse aqui é o vídeo 100% editado, ó. Pra quem quiser ver, daqui ele já vai ser renderizado e eu vou preparar pra postar. E é isso, gente. Basicamente... Só para dar os créditos mesmo, deixar aí na tela passando algumas das informações que eu usei, das fontes que eu usei e do material que eu usei também, beleza? Bom, mas é isso, esse aqui foi só um crédito mesmo, só para poder dar uma norteada aí, caso vocês tenham interesse aí em saber como foi feito o vídeo e tal. E eu já agradeci, mas vou agradecer de novo, muito obrigado se você assistiu até aqui. Um beijão e falou. Boa. Trabalhoso, viu? Fazer o roteiro. Acho que a edição do vídeo, abre aspas, é tranquila. Agora o roteiro é foda, velho. O tanto de pesquisa que esse cara teve que fazer. Ó o Pix aí, ó. E o Pix. É isto, tá? Muito interessante. Muito bom, tá? Ó, louco. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Que bosta de reflexão, né? É isto, tá? Essa história tem um potencial de virar um filme muito épico. Mas assim, cara, 99% de filmes medievais é sobre isso, né? Tem um malvadão, aí os caras vão se juntar pra derrubar o malvadão. Só não tem a parte final onde os mocinhos se tornam os vilões, né? É isso que falta nos filmes. Talvez eu nunca assisti Game of Thrones, mas Game of Thrones é assim ou não? Não sei, eu só sei que tem briga de poder em Game of Thrones, mas tem isso, o mocinho pega o trono, aí vira o vilão e oprime. Não? F. Então é ruim, tá? Ainda bem que eu não assisti essa série, deve ser horrível.